Você tem o sonho de viver, estudar e trabalhar nos Estados Unidos e quer saber como que é a rotina de um estudante de PhD ou de mestrado nos Estados Unidos? Quer saber como que funcionam as aulas? Quantas horas por dia você vai ter que passar na universidade? Tem flexibilidade de horário ou não tem? Pois bem, nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre essa curiosidade super comum de saber como que é uma vida de um estudante de mestrado, de doutorado nos Estados Unidos. Oi, eu sou a Monique e aqui nesse canal, junto com a Sara, a gente compartilha tudo que existe de mais recente sobre mestrado, doutorado, estágio, pós-doc nos Estados Unidos. Tudo para que você fique sempre atualizado e consiga a sua bolsa 100% para viver, estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos são um dos destinos mais populares para estudantes brasileiros. Só que o que muita gente não sabe é que mesmo para mestrado e doutorado, existe pagamento de mensalidade, pessoal. E além do pagamento da mensalidade, a gente tá falando aqui de programas presenciais, onde você vai viver aquela vida nos Estados Unidos, tá imerso na cultura americana, tendo qualidade de vida, segurança, melhorando o seu inglês, né? Tudo isso enquanto você estuda para conquistar um diploma de uma universidade americana. E para viver lá, o custo de vida, pessoal, é em dólar, né? E é aqui que entram as bolsas 100%. Elas são a melhor forma de conseguir fazer o seu mestrado, o seu doutorado nos Estados Unidos sem pagar nada, porque a bolsa 100% é aquela que inclui isenção de mensalidade, ou seja, se você faz seu mestrado, faz seu doutorado e não paga a mensalidade, que por sinal são caríssimas, e inclui também a bolsa 100%, inclui um salário mensal em dólar para você poder viver de forma confortável ali nos Estados Unidos. E como aqui a gente tá falando de oportunidades de mestrado, doutorado, estágio, pós-doc, o requisito mínimo é já ter concluído ou tá cursando um bacharel ou uma licenciatura no Brasil. Se você tem ou tá cursando um bacharel ou uma licenciatura aqui no Brasil, tá apto para viver nos Estados Unidos. E eu vou te contar um pouco aqui sobre a rotina de um estudante de pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, com bolsa 100% nos Estados Unidos. E olha só, se você quiser entender mais sobre o processo de conseguir essa bolsa, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um vídeo que explica tudo sobre o processo para você assistir logo em seguida. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Para começar aqui a falar sobre como que funciona a rotina no mestrado, no doutorado dos Estados Unidos, eu preciso que você primeiro entenda uma coisa super importante, é o cerne da questão aqui. Não existe um controle de horas assim como existe no regime CLT. Pessoal, você não vai precisar bater ponto de entrada ali às 8, ponto de saída às 4 da tarde. Isso não existe no mestrado e doutorado nos Estados Unidos, pessoal. Aqui a gente tá falando do ambiente acadêmico, é super flexível, tudo é conversado entre adultos e chegado num acordo em comum. Você precisa entender que o que realmente, de verdade, importa quando a gente tá falando de um mestrado, de um doutorado, é o seu resultado. É o resultado daquilo que você se comprometeu a fazer. Então presta atenção aqui no que eu acabei de falar, tá? Dentro daquilo que você mesmo se comprometeu a fazer, ou seja, dentro do seu projeto de pesquisa que você desenvolveu, planejou, conversou, tudo conversado, junto com o seu professor orientador, com o seu advisor, às vezes é um advisor ali do mestrado. Você tá cumprindo o que você planejou fazer. Por exemplo, pessoal, vou te dar um exemplo muito prático aqui, que eu gosto que as coisas fiquem em prática na cabeça de vocês. Você disse pro seu orientador lá, pro seu professor, que essa semana, professor, essa semana agora, hoje é segunda-feira, essa semana eu vou me dedicar a fazer as referências bibliográficas desse artigo aqui que a gente tá publicando. Seu professor orientador, ele vai esperar que ao final dessa semana, ou seja, você tá falando com ele na segunda, lá na sexta-feira, você mostre pra ele de fato essas referências bibliográficas que você se comprometeu a fazer durante a semana, prontas. Agora vem cá, ele não quer saber se você procrastinou 3 dias, você procrastinou segunda, terça, quarta, e aí você virou quinta e sexta, virou as últimas 48 horas sem dormir fazendo o que você combinou com ele. Ou ele também não quer saber se você fez isso ao longo, né, desses 5 dias aí, trabalhando das 9 da manhã às 3 da tarde. Ele não quer saber qual que foi o seu cronograma de trabalho. O que importa para ele é o trabalho que você se comprometeu a fazer dentro daquele prazo e a qualidade que você entregou aquilo. Galera, vocês conseguem entender isso, essa flexibilidade incrível que a academia traz? Só que ao mesmo tempo ele também traz um grande peso de responsabilidade, né? Ou seja, não vai ter ninguém te monitorando, te cobrando horário físico, te cobrando coisa. Só que você ainda tem a responsabilidade de entregar os resultados. No mestrado, no doutorado nos Estados Unidos, pessoal, todo mundo é tratado como adulto. Não vai ter ninguém te dizendo onde que você tem que estar, fazendo o quê, que horas. E olha só, eu perguntei para nossa aluna Raíssa, que fez um mestrado nos Estados Unidos e agora ela tá fazendo PhD lá, como que é a rotina dela. Olha o que ela disse. Como que é a rotina de um mestrado e um doutorado, Raíssa? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto daqui, né? É a questão da flexibilidade, né? Então, assim, quando eu estava pegando matérias, obviamente eu tinha que estar aqui nos horários das aulas, né?
Então, basicamente, quando eu pegava as aulas, todas as minhas aulas eram de manhã, né? Então, durante a manhã eu ficava na faculdade pegando as aulas, e à tarde eu ia fazer os meus trabalhos como Research Assistant, fazer minhas pesquisas e tudo, né? E a questão, assim, de onde ficar em casa, ficar no laboratório, era única e exclusivamente, assim, eu que decido, sabe? A minha orientadora, e eu sei que tem muitas pessoas que são assim, porque a gente conversa, né, com as pessoas aqui, então a gente vê que isso acontece com muitas pessoas. A minha orientadora, ela fala o seguinte, eu quero que você entregue no prazo tais serviços, independente de onde você esteja. Se você vai estar aqui nos Estados Unidos, em outro local, na sua casa, independente, eu quero os resultados, né? Então, assim, isso para mim foi maravilhoso, né? Às vezes, no meu caso, né, eu gosto muito de voltar para o Brasil. Então, de 6 em 6 meses eu volto para o Brasil, eu fico 2 semanas, às vezes até 3. Mas eu continuo trabalhando, continuo entregando os resultados para ela não acha ruim, porque os resultados estão aí, sabe? Então, é muito flexível que eu achei. E, obviamente, tem que estar aqui também hoje, né, que eu não estou pegando mais aulas. Eu faço alguns experimentos. Então, eu venho para cá para fazer alguns experimentos, ou às vezes não é aqui, às vezes é em construtora, em obra mesmo que eu vou. Então, aí nesses momentos eu tenho que, obviamente, ter comprometimento e ir. Mas de restante, assim, é só nesses momentos de horários, assim, determinados que eu tenho que estar nos locais e o restante do tempo eu que decido, sabe? Tem colegas no meu grupo que preferem estudar à noite, não quer estudar durante o dia, faz o que quiser, sabe? Então, minha rotina, assim, é muito, muito tranquila, assim. É muito legal a gente trazer isso aqui pra vocês, porque você que tá vendo esse vídeo, provavelmente você não tem essa experiência de academia. Mas, pessoal, por um mestrado, por um doutorado, o que importa é o que eu tô enfatizando aqui, é o resultado que você entrega. Obviamente, como a Raíssa falou ali, se você tem aula, você vai ter que estar ali no horário de aula. Não tem aula o tempo inteiro. E você que escolhe quais matérias que você vai fazer em cada semestre. É você que faz a sua grade horária de cada semestre. Você que escolhe. E eu trouxe aqui pra vocês um exemplo de um cronograma de um semestre meu, quando eu fazia o meu PhD nos Estados Unidos. Dá uma olhada aí pra você ver. Essa aqui, pessoal, era a minha tela que mostrava as matérias que eu estava matriculada quando eu entrava ali no sistema da universidade. Ali tem os dias e horários das aulas. Então, nesse semestre, dá uma olhada, eu só fiz matéria do meu departamento, que era o departamento de entomologia, por isso o código das matérias sempre começa com ENTM, que vem de entomologia. Então, vamos olhar essa primeira matéria que eu fiz aqui, que é ENTM 4005. Ali naquela coluna que está escrito Days, a gente vê quais os dias da semana eu tinha aula dessa matéria em específico. Então eu tinha aula dessa matéria na terça, na quinta, na sexta. Os horários na terça e na quinta eram das 8h30 às 9h30 da manhã, na sexta-feira das 8h30 da manhã até 12h30. Ou seja, pessoal, horário de aula, eu tinha que estar ali em aula. A próxima matéria que eu fiz foi essa, ENTM 7001. Eu tinha aula às segundas e às quartas-feiras. Segunda eu tinha aula das 10h30 da manhã ao meio-dia. E também eu tinha aula à tarde, tá? De 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde. E na quarta eu tinha aula dessa mesma matéria. Quarta era das 10h30 da manhã até o meio-dia. Pessoal, essas eram as minhas aulas da semana, ou seja, de segunda a sexta eu tinha aula pela manhã. Tinha 1h30 de aula na segunda, 1h de aula na terça, 1h30 de aula na quarta, 1h de aula na quinta e 4 horas de aula pela manhã na sexta. Somente na segunda-feira eu tinha aula à tarde. Pessoal, é muito tempo livre, né? Bastante tempo livre, tá? E o que eu fazia com esse tempo livre? Eu tinha quase todas as minhas tardes livres. Eu tinha grande parte das minhas manhãs livres. Eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia fazer trabalho dessas matérias que eu tava fazendo. Eu podia trabalhar na minha pesquisa. Eu podia ficar lendo artigo. Tem gente que é monitor de professor, tem bolsa de monitoria e tem que ajudar a corrigir prova ou tem que ajudar a tirar dúvida de aluno. Essas pessoas fazem isso nesses horários livres que elas não estão em aulas. Além disso, pessoal, se eu tivesse algum compromisso pessoal, por exemplo, se eu tinha que ir no médico, se eu tinha que ir no banco, resolver algum problema, eu fazia nesses horários que eu não tinha aula. Teve até um semestre
que eu ia na academia no meio da minha manhã. Porque naquele semestre ficava melhor pra mim ir na academia das 10h30 da manhã até o meio-dia e aí já almoçar. Então, pessoal, como eu falei, não tinha ninguém pra me fiscalizar, mas eu era responsável de estar nas aulas, de entregar o que eu havia comprometido de entregar pro meu orientador. Também quero deixar a Tati aqui, nossa mentorada, que hoje tá no Oregon, contar pra vocês como que ela encara essa rotina sendo mãe de 2 filhos. Você é mãe e você tem seus 2 filhos, você tem o seu marido e você trabalha lá na universidade. Porque tanto se você faz pós-doc, mestrado, doutorado, estágio, pessoal, você tem que encarar como um trabalho. É. E como que é essa rotina? Como é que você encaixa essas 2 vidas que você tem em uma? Não é mole, não. Não é mole aqui, não é mole no Brasil, não é mole em lugar nenhum. Assim, a gente tem que ter muito bom senso e muita responsabilidade, né? Porque tem dias que você não vai conseguir render no trabalho porque o filho tá doente, ou tá com problema na escola, e você vai ter que dar foco em outra coisa, né? Em compensação, tem finais de semana que tu passa na universidade porque você tem coisa atrasada e você tem que estar lá e não tem o que fazer. Eu acho que a pesquisa, ela facilita um pouco, apesar de tudo, porque você tem essa possibilidade hoje eu vou focar aqui porque é aqui que eu preciso focar. Amanhã eu vou, entendeu? Porque tu sabe o que tu tem que fazer, tu sabe o que tu tem que entregar. Então, tipo, tu consegue manejar o teu tempo melhor do que se você estivesse trabalhando em carteira assinada batendo ponto lá. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, que a pesquisa nos permite. Isso é ótimo, eu adoro. Tem dias que eu trabalho até 7, 8, 9 da noite, tem dias que eu paro às 3, depende do que eu tenho para fazer, né? Então, isso é um ponto muito legal. E sem falar que o pessoal aqui na universidade, eles são muito amigáveis com relação a gente que é mãe, né? Porque eles recebem muita gente de mais velho, digamos assim, que já não é gurizada só lá da graduação e que tem família. E eles sabem que vai ter momentos que você vai ter que sair do trabalho, que você vai ter que pegar o filho na escola, e tá tudo bem. Desde que você entregue o que você precisa entregar, né? Quando eu cheguei, eu perguntei para minha supervisora qual horário de trabalho eu deveria fazer. E ela respondeu para mim o horário que você entrega as coisas que você precisa entregar. Eu não quero saber se estou aqui às 8, às 7, às 6, às 10, desde que você me entregue o que você tem que entregar nos prazos que você precisa entregar. Então, isso para mim super funciona, eu adoro. Não, isso é muito legal você falar, porque muita gente nem é CLT ou nunca trabalhou no ambiente da universidade e pensa que a gente tem que bater ponto ali. Viu? Você tem que bater ponto. Não tem batedor de ponto na universidade. Não existe. E cada um faz o seu horário. Tem gente que chega lá no SJ às 6h30 da manhã. Eu já vi, porque eu já tive que chegar por alguns motivos específicos. E sai às 3. E tá tudo bem, entendeu? Então, tipo, é bem tranquilo isso daí. É mais tranquilo gerenciar casa, família, trabalho, fazendo isso que a gente faz aqui, do que batendo ponto lá no Brasil, isso com certeza. Eu acho super legal poder trazer isso aqui pra vocês ouvirem. Como vocês viram, existe muita flexibilidade. Provavelmente a academia é uma das áreas mais flexíveis que você vai encontrar por aí. Só que como os nossos mentorados estão sempre aí reforçando, pessoal, precisa ter responsabilidade. Até porque você, como brasileiro naquele departamento, fazendo um bom trabalho, vai abrir as portas para outros brasileiros, assim como hoje os nossos mentorados estão abrindo portas para as milhares de outros brasileiros viverem nos Estados Unidos através de uma bolsa 100%. E se você quiser ouvir mais sobre as histórias dos nossos mentorados aprovados com bolsa 100% em Universidade Americana, eu vou deixar aqui o link da nossa playlist do podcast aqui no YouTube. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixa seu like, o seu dedo ele não vai cair se você apertar esse joinha, esse like aqui embaixo, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.